Eu sou o Maurício Berbel, consultor da Alabama Consultoria. Estou aqui com os meus sócios, Bayar e Alfredo, e estamos junto com as escolas passando esse momento difícil, essa crise sem precedentes, e que todos temos que nos unir para superá-la. Fizemos uma reunião para falar um pouco de aspectos jurídicos e financeiros da antecipação das férias ou da mudança de calendário, como que a gente poderia trabalhar o ensino à distância. E faremos novas reuniões depois dessa, e aqui tem um registro, uma síntese do que foi passado no encontro anterior. Vou passar a palavra para o Bayar, ele vai comentar um pouco com vocês sobre a parte financeira, depois a gente volta para repetir um pouco as questões jurídicas e algumas questões que apareceram durante a nossa live ao vivo com cerca de 70 escolas de todo o Brasil. Por favor, Bayar. Muito bem, obrigado, Maurício. Sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui de um material que foi como se fosse uma introdução dessa nossa fala e levantou alguns temas para um bate-papo, né? Então, a primeira tela que foi mostrada é um estudo que saiu no site Antagonista e está atribuído a JP Morgan, né? Que usa o que aconteceu na Itália e aplica no modelo matemático, fazendo uma proxy, tentando simular alguns cenários para o Brasil. Porque uma das grandes questões dessa crise é quanto tempo vai durar. Ninguém sabe, é difícil, tem diversas variáveis, mas a gente começou com essa introdução. Então, ela aponta 3 cenários, né? Um mais pessimista, outro mais otimista, mas, em síntese, esse cenário apresenta que o pico da crise deve se dar no meio de abril, e depois isso vai diminuindo, e lá na primeira semana de maio, talvez as coisas já estejam melhor e haja uma flexibilização dessa paralisação e tudo mais, tá? Depende de medidas governamentais, depende de questões políticas, mas a princípio a gente tem aí pelo menos o mês de abril todo com esse problema acontecendo. Logo a seguir, eu coloquei um gráfico onde cada instituição de ensino vai mapear em que situação que ela está em termos de risco e em termos de níveis de resposta que ela precisa dar para o gerenciamento do seu fluxo de caixa. Então, são 2 eixos. No eixo horizontal, apresenta o quanto que as receitas extras do integral, de alimentação, de transporte, enfim, tudo aquilo que não é mensalidade regular, o quanto que essas receitas extras representam no faturamento total da escola. Então, se é um percentual baixo, quase insignificativo, ou se é significativo, um percentual alto, tá? Se realmente essa receita faz diferença para a escola. E no outro eixo, no eixo vertical, a sua quantidade de alunos e, consequentemente, o seu faturamento, ele se concentra mais aonde? Nos níveis iniciais, quem tem berçário, infantil, ou a maioria do faturamento está lá no fundamental ou no ensino médio. E, de acordo com esse posicionamento nos 2 eixos, a escola tem que se preparar para níveis de resposta diferentes. Ou seja, se as receitas extras, que são mais fáceis dos pais cancelarem, né? Porque esse serviço, teoricamente, ele não está sendo entregue, né? Alimentação e transporte não está sendo entregue de verdade. E o período integral, os cursos extras, pode ser que a escola não consiga repor mais para frente. Então, se esse percentual das receitas é baixo e a maioria dos alunos está concentrada e do faturamento no fundamental e médio, a escola entra num nível de alerta, mas não é algo tão preocupante, porque a anuidade que ela vende, ela vai receber de alguma maneira, pode aumentar a inadimplência nesse primeiro momento, mas ela vai conseguir recuperar isso mais para frente, mesmo que tenha inadimplência agora, a carga horária do ano ela vai conseguir repor, então ela não tem um problema de faturamento assim tão grande no momento. São crianças maiores que conseguem interagir com o EAD mais facilmente, então ela não tem tanto risco assim no momento. Já por outro lado, escolas que dependem muito dessas receitas extras e ainda tem uma concentração muito grande no berçário e na educação infantil, ou seja, que é difícil você fazer um programa de EAD para essas crianças. Os pais
podem cancelar muito facilmente, porque quem usa um berçário em período integral, está com a criança em casa, provavelmente vai querer cancelar esse serviço. Essas podem ter uma perda de receita muito grande e precisam tomar medidas emergenciais em diversos aspectos e principalmente na questão financeira. E para saber quais são essas medidas, são as duas próximas telas que eu vou mostrar agora. Assim como essa tela, eu tentei fazer uma analogia com a questão sanitária que a gente vive hoje, da mesma maneira, nesse gerenciamento do fluxo de caixa, eu tentei fazer a mesma analogia. A gente tem aqui essa curva, que é uma curva já conhecida, que é a estratégia das autoridades para que essa pandemia não sobrecarregue o sistema de saúde. A ideia é que se alongue essa curva, ou seja, ela é uma doença de um contágio muito rápido e que o pico de atendimentos, de utilização de UTI, de respiradores, se concentra num período muito curto, além da capacidade do sistema de saúde. Ao isolar as pessoas, a ideia é que essa transmissão se dê ao longo do tempo, permitindo que o sistema de saúde não sobrecarregue, enquanto um se recupera, o outro vai ser atendido. Então, essa é a ideia que nós estamos propondo aqui desse gerenciamento do fluxo de caixa, que você não tenha um pico muito grande, principalmente agora em abril e maio, e tente alongar esse seu déficit, né, que pode ser que aconteça ao longo do ano, da seguinte maneira. Então, no eixo vertical, a gente tem o déficit, ou seja, essa diminuição das suas entradas, de acordo com aquele gráfico lá de níveis de resposta que eu mostrei. Se você está muito exposto, você pode ter uma diminuição muito grande desses custos extras, cancelamento de serviço, e com isso você vai manter as suas despesas, evidentemente, né? Como é que você gerencia isso se o seu déficit vai ser muito grande? É tentando fazer com que esse déficit se alongue no tempo, buscando um equilíbrio desse fluxo de caixa. Gerenciando que desembolsos? Os seguintes, que aí foram motivos do debate, dos comentários das pessoas, né? Como é que você tem que gerenciar esses seus desembolsos? Primeiro, focar nos maiores. Não adianta você tentar economizar com o jardineiro que vai na sua escola, você vai economizar R$100 no mês. Não, foque nos maiores, que vão te dar realmente coisas significativas, né? Que são quais? Provavelmente, se o imóvel não é próprio, uma renegociação de aluguel, renegociar com os serviços terceirizados, serviço de limpeza, por exemplo, se for terceirizado. Eles não estão gastando com material agora. Então, você pode tentar uma renegociação, segurança, etc. Com outros fornecedores que representam um desembolso grande na escola, né? Os tributos, o governo permitiu jogar o Simples, que a maioria das escolas está no Simples, né, lá para frente. Então, isso também, a FGTS também é possível, né? Outras medidas que o governo pode lançar para proteger a economia, ficar atento a isso. E outra questão que pode ajudar na diminuição das receitas é uma antecipação de férias, ou seja, se o pai consegue entender que aquele período de férias, que seria lá em julho, foi trazido agora mais para perto, e ele teria que continuar pagando lá, ele vai continuar pagando aqui. Essa é uma decisão que depende muito de como está o seu ensino à distância, como os professores estão preparados para isso, né? E uma perspectiva de quanto tempo essa crise vai durar. Então, a partir daqui, a gente pediu para as pessoas fazerem comentários e foi se estendendo o debate com a contribuição de todos. E aí o Maurício e o Alfredo vão dizer para a gente essas colocações que foram feitas ao longo do nosso encontro da última sexta-feira. Com vocês, então, a palavra, Maurício e Alfredo. Lembrando que eu vou deixar na tela o contato da Alabama para quem quiser se cadastrar para assistir às próximas lives, para ficar atento aos próximos eventos que a gente realizar, como o Maurício falou, tem uma série de encontros que nós vamos fazer para tentar ajudar as escolas, refletir juntos nesse período aí tão difícil que todos nós estamos passando, tá certo? Então, Maurício, Alfredo, passo a palavra para vocês. Tá bem. Obrigado. Uma das questões que mais chamou a atenção dos mantenedores, quando a gente trouxe essa apresentação, era a questão de antecipação de férias. Quer dizer, muitos entendiam que se eu já tenho um problema de caixa e antecipar as férias, eu vou ter que antecipar a remuneração dessas pessoas, pagar um terço de férias, puxar o outro salário.
isso vai ter um impacto ainda maior no meu caixa. E isso me assusta muito. O que nós percebemos, e até tínhamos na plateia advogado especialista, o doutor Rogério Martiri comentou um pouquinho, é que no momento que nós estamos vivendo de calamidade, ele é um momento absolutamente atípico também. Então, até mesmo alguns direitos que são mantidos na Constituição, também alguns direitos trabalhistas, todos eles poderão ser repensados. Que era muito importante que o gestor, nesse momento de crise, ele busque ter bom senso, busque ter sensibilidade, ele possa tomar as decisões atendendo os interesses dos alunos, das famílias, dos funcionários, mas de uma maneira a perceber que temos que sair desse estado de emergência da melhor maneira possível. Então, há exemplos, por exemplo, aqui, de pessoas que estão fazendo o teste de uma maneira obrigada. É um direito constitucional o seu direito sobre o seu próprio corpo. O direito essencial de ir e vir também está sendo colocado de uma maneira que não é bem assim. Você tem que ficar na sua casa, em alguns lugares estão propondo até multas para quem está na rua. E também o direito do trabalhador de receber o seu 1/3 de férias ou receber a sua antecipação pode ser negociado, pode ser colocado mais para adiante. Um juiz do trabalho lá na frente, eventualmente, pode observar isso e perceber, não, a escola agiu da maneira adequada, oportuna para aquela circunstância. A gente deve ter menos medo das regras em si e ter mais preocupação de agir movido por bons princípios e com o senso de urgência necessário para tomar as decisões agora de uma maneira sensata, protegendo a saúde pública, protegendo o interesse dos alunos, buscando relações equilibradas, tanto na escola enquanto um empregador e seus funcionários, quanto na escola como um fornecedor e os seus clientes. Na medida do possível, os serviços serão repostos, o período de antecipação de férias vai fazer com que a gente possa produzir depois e repor essas aulas. O ensino à distância está sendo aplicado de uma maneira adequada, então as crianças estão recebendo as instruções. Tudo isso foi colocado de uma maneira encorajadora e chamando a atenção também dos mantenedores para a sua responsabilidade enquanto gestores. Acho que o Alfredo lembra também algumas perguntas que apareceram e que acho que vale a pena a gente pontuar antes de encerrar essa gravação. Um dos pontos que foi bem interessante, que foi colocado, é que muitas escolas estão partindo para o EAD, né? Já nessa última semana e provavelmente semana que vem, até o início de abril. Então, foi colocado que é bom ter um documento, mesmo que simples, mas dizendo a respeito do direito autoral, do direito de imagem, e até fala-se hoje do direito do uso da voz da pessoa. Então, você ter um breve documento, se possível, embasado com o seu advogado, mas se não, algum termo já preparado para que o seu professor assine, autorizando o uso de imagem e voz. Acho que esse foi um dos pontos muito importantes, porque a gente não sabe até quando vai o EAD. Escolas de educação infantil questionaram, poxa, mas EAD para crianças pequenas está bem complicado. Realmente não é uma prática muito normal, não é uma coisa assim, 10 dias, 15 dias. Então, havia uma grande preocupação. O que começou a aparecer é que a ideia de, no início já de abril, ser dado férias. Isso a gente tem que ficar antenado para cada uma das regiões do Brasil que a gente está falando. São Paulo tem claramente na sua convenção coletiva a possibilidade, ou seja, ela já fala que as férias é preferencialmente em julho. O Sindicato das Escolas Particulares fez uma reunião e orientou ser feito realmente as férias serem dadas em abril. Então, o que acontece? São questões que estão sendo levantadas e que, de repente, tem um certo prazo a ser tomada essa decisão, mas foi uma das questões também muito levantadas. Até porque o pai, como o Maurício colocou, o pai ele pode ver que trazer o mês de julho para agora, para o mês de abril, eu entendo que em julho eu tinha que pagar, agora eu vou pagar o mês de abril e em julho eu vou ter aula normalmente, tá? Levantaram-se algumas questões até de
autorização por parte da delegacia de ensino, tal. Então, são coisas assim que é bom a gente fazer um certo olhar todos a esfera estadual, a esfera federal, e aí analisar direitinho qual seria a sua melhor decisão. Muito bem, pessoal. Era isso que a gente tinha para registrar desse nosso primeiro encontro. Haverá outros encontros para diante, por isso eu insisto, mande para o nosso WhatsApp o seu contato, para que a gente possa manter uma comunicação mais próxima. Acho que essa é uma forma da gente colaborar com as escolas que, durante toda a nossa trajetória, colaboraram com a gente. São 30 anos juntos, vamos superar essa crise e seguir em diante. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.